Oi, gente, boa tarde. O povo que já vai chegando no horário certinho, no horário do teste ao vivo. Como vocês sabem, eu estou aqui fixando o comentário para a gente começar essa live, localizar a nossa convidada de hoje, que é a Lorenza Mucida. E eu fico passada com vocês que já entram na hora do teste. Tem essa resenha aqui em Profundanças que o teste, ele é secreto, né? Entre aspas. Mas quando a gente entra alguns minutinhos antes para fazer o teste, a galera da primeira fila já está aí. Então já virou uma resenha das lives de Profundanças. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, ficando em casa na medida do possível. E nós vamos hoje para a penúltima live dessa primeira temporada. Eu estou aguardando aqui a chegada de Lorenza, nossa convidada, mas vocês podem me sinalizar se estão conseguindo ouvir, ver se está legal o som. Vocês podem sinalizar? Estão conseguindo me ouvir? A coisa só dá certo quando vocês participam e sinalizam para a gente. Conseguem me ouvir? Bem? Conseguem me ver? A imagem está legal? Então, ótimo. Eu estou esperando a chegada da nossa convidada de hoje, que é a Lorenza Mucida, poeta, performer, educadora e que vai participar nessa nossa live de hoje. E enquanto Lorenza chega, eu quero dizer algumas coisas para vocês. Dizer que nós estamos na nossa última semana da primeira temporada das lives Profundanças. É uma coisa meio louca isso, né? Porque nós começamos as lives sem saber quanto tempo esse projeto iria durar, porque estamos vivendo num momento de incertezas, né? E, infelizmente, os casos, né, relacionados à pandemia só têm crescido no Brasil. Isso nos obriga a ficar em casa, né, para aquelas pessoas que têm as condições que permitam isso. E numa reavaliação do projeto, nós planejamos mais uma temporada das lives Profundanças, que começam na próxima semana. Então, hoje, nós estamos na penúltima. Na live passada, vocês brincaram dizendo que Profundanças virou Netflix. É verdade. E temos algumas novidades para vocês que eu vou começar a falar enquanto Lorenza entra. Já mandei o convite para ela. A principal novidade é que, neste exato momento, nós disponibilizamos os vídeos das lives anteriores num canal que nós criamos no YouTube. Então, quando terminar essa live de Lorenza hoje, procurem aí no YouTube Profundanças Antologia, que vocês vão achar o nosso canal. Seja bem-vinda, Lorenza. Obrigada, amiga. Eu queria que você falasse alguma coisa para ver se o pessoal está conseguindo te ouvir. Olá, pessoal. Boa tarde. Vocês Prazer. estão, vocês estão conseguindo ouvir Lorenza? Eu estou conseguindo ver e ouvir. Vocês poderiam sinalizar aí nos comentários se conseguem ouvir Lorenza? Oi, pessoal. Boa tarde. Estão conseguindo ouvir, né? Então, Lorenza, seja bem-vinda. Eu só vou terminar o informe que eu estava dando aqui, Certinho. que nós inauguramos hoje nosso canal no YouTube. Já Que maravilha. disponibilizamos, pois é, atendendo pedidos do público e começamos a disponibilizar as lives que já realizamos até agora. Colocamos um vídeo sobre as rodas de conversa que realizamos em 2018, que você participou. E aí eu estou convidando o pessoal a acessar o YouTube Profundanças Antologia quando terminar essa live e já começar a navegar. Que Até maravilha. domingo. Massa, né? Até domingo nós vamos disponibilizar essas lives da primeira temporada
E antes de pedir a você para se apresentar, iniciar aí sua poesia, eu queria agradecer algumas pessoas que foram fundamentais para a gente realizar essa primeira temporada e criar as lives no YouTube, né? Que é a Dandara Galdino, nossa colaboradora social media, ela que está cuidando das nossas redes sociais. Otávio Rego, nosso designer, que faz toda a nossa identidade virtual, visual, desculpa. O pessoal da Voo Audiovisual, que é nossa parceira no projeto, uma produtora aqui da Bahia, ao Edson Bastos e Henrique Filho, e há uma companheira maravilhosa, que se não tivesse sido a ideia dela, que aconteceu assim espontaneamente, a gente talvez não teria disponibilizado as lives no YouTube, que é a nossa companheira que está em Profundanças 3, a poeta e professora pernambucana Mona Lisa Rios, que está assistindo a gente aqui. Mona Lisa começou a baixar as lives e mandar para a gente, e com isso a gente se deparou com um drive cheio de lives realizadas, e a partir disso e do pedido do público, porque tem muita gente pesquisando Profundanças, nós Sim, criamos um canal no YouTube. Então, sua live de hoje é no dia da inauguração do canal. que maravilha. Então, companheira, fala para o pessoal que está assistindo aqui, quem é Lorenza Mucida? Quem é essa mulher? Essa Como você mulher, poderia se apresentar? certo. Primeiro, um prazer gigantesco, né, estar aqui, e agora já chegando com notícia maravilhosa. Eu sou essa mulher multifacetada, né? Uma mulher que gosta da vida, que na verdade enxerga que a vida é para isso, né? Para viver e reinventar o tempo inteiro. E enxerga a poesia em tudo. Então, eu acho que o que me define nesse momento, principalmente, é esse processo de reentrância, de reinvenção, e principalmente no último ano, o aprendizado, que é valorizar a vida, principalmente. Então, eu sou esse ser aí, multifacetado, encantado pela vida, com propósito sempre de reinvenção, né? Então, acho que eu me definiria hoje como essa mulher, múltipla e apaixonada pela vida. E eu acrescentaria duas palavras, apaixonante e intensa, né? Intensa, Quem já viu exatamente. uma performance sua, não dá para sair da mesma forma que entrou, esses são momentos assim muito impactantes. E aí eu esqueci de dizer para o pessoal que hoje nossa live está levando vocês para Vitória da Conquista, que é uma cidade aqui do sudoeste da Bahia, que é onde Lorenza, nossa convidada de hoje, está. E aí eu quero pedir a Lorenza já para abrir os caminhos da live, restando o seu primeiro poema. Certo. Outra coisa que você falou aí, além da intensidade e dessa condição da vida, né, que me faz, o trânsito, né, esse transitar eterno. E eu acho que o primeiro poema tem muito uma relação com esse aspecto aí. Não só da intensidade, mas também da questão do transitar. Esse poema, na verdade, escolhido, foi proposital, eu acho que você vai lembrar, ele está em Profundanças 1, ele gerou um processo, e eu gosto disso, né? Gosto de tirar as coisas da ordem, no sentido de deixar as pessoas confusas para saber se isso era poesia, se isso não era poesia, e eu vou começar por ele. Se chama Sóis, está lá em Profundanças 1, para depois quem quiser conferir. Setembro pontualiza-se em minha inauguração de órfã, à espreita, de civilização escamoteada, de robusta linhagem. Amadureci com os algodoais e com os cantos de sereias. Percebo negativas em primeiro plano e não desejo as suas soluções. Desafios e percalço. Maio lambe-me de imediato com as varizes das mães e mão de lavadeiras. Ai, essa parte é extremamente emocionante, porque eu lembro das crias, né? Aí arruinam-me as grinaldas e os ventos de outono. Março ridiculariza-me com as suas águas profundas, pela condição de isento que me anuncia em torrente dos 500 mil guarda-chuvas comprados e rasgados em sua torneira. Juno nina-me com a maestria do canto, da saia rodada e do calor profundamente encravado em nossas pernas.
nas vozes dos adultos de outrora e da sensata atitude de programar-se em meninices. Júlio de César é meu, nos rios de fazendas alheias, alhures, olhados, folhados, desfolha-me em sintonia. Outubro, dezembrino de louças vazias e mesas fartas, amigos, estradas e o meio-mar. Janeiro de jandaias e jambada, figo com carambola, muita roupa nas sacolas e poucas no olhar. Brisa, serenata e papel de pão com estrelas. Céu de zinco, impossível manter o ato primeiro. Primazia, primal, primitivo. Fevereiro de fervo, de frevo, de ferver. Novembro, se é de fora, nada. Se resolve ir, desenvolve o novelo e novela o horizonte em rubor. Fertiliza-me. Abril, de espanto, partiu o viso. Fez-se rir, sintonia das irmãs, de imãs, de brejo, despedaçado e metabólico caleidoscópio. Vulvas em vertigem. Agosto espera. Dezembro finda e recupera, e inverte a logicidade e supera o linear. E antecede o não visto, e folga, amanhã será sempre domingo. Conto de catálogo, de repente, vertiginoso sol. Como não lembrar do episódio que envolve esse texto? Inclusive, eu queria para você repetir a parte, só a partezinha que fala das negativas. Como não Sim, lembrar? vou voltar aqui. Cadê? Percebo negativas em primeiro plano e não desejo as suas soluções. Exatamente Gente, essa parte. percebo negativas em primeiro plano e não desejo as suas soluções. Eu vou ter que sair do script um pouquinho para contextualizar a galera que está assistindo. É que certa feita, um editor me perguntou se o que Lorenza escrevia era poesia. E um dos exemplos foi esse texto que ela acabou de ler. Então, era uma visão assim, meio formal do que é uma poesia, do que é um poema, né? Exato. E um olhar de um editor que não conseguia alcançar um texto com a linguagem híbrida e com Isso uma aí. forma híbrida e que nem por isso deixa de ser poema, nem por isso deixa de ser poético. Então, esse texto de Lorenza literalmente fundiu a cabeça do editor e ele me pediu para avaliar se era poesia. Exatamente Não isso. posso deixar de rir. Aí, aproveitando esse gancho, eu queria fazer já a primeira pergunta, né? Você começou dizendo que é uma mulher múltipla, Exato. poeta, performer, educadora, formadora de leitoras e leitores. E aí eu fiquei pensando, né, relendo seus poemas, sendo tudo isso, né, poeta, performer, educadora, formadora de leitoras, mãe também. Eu fiquei pensando, será que a escrita poética é o alinhável disso tudo? Como é que como e por que você escreve poesia? Né? Por que isso é uma Caramba. verdade? Eu acho que você faz a leitura aí perfeita do que é que me faz ser poeta. Muito importante frisar aqui que esse fato de me reconhecer poeta aconteceu depois de Profundanças. Eu sei que a poesia está em mim desde muito tempo, certo? Eu tive a felicidade e o privilégio de ter sido regada à poesia, né, por um pai que cantava em noites de lua estrelada, que às vezes não tinha eletricidade em casa e a gente fazia acontecer a poesia nesse momento. Depois, acho que eu fui muito feliz também de ter colegas no período da escola, né, enquanto estudante, e fazer cartas em formato de poesia. Depois eu me vi uma mulher letrada, né, vamos dizer assim, já ambientada nesse universo. A poesia sempre me fez muito bem, mas eu não me reconhecia uma mulher poeta, uma mulher que escrevia, até esse chamado vir, né? Então, Profundanças marca e me dá uma substância assim, maior de acreditar. Eu já falei isso em uma das nossas rodas de conversa,
mas aquele caderninho que eu guardo as poesias, hoje faz parte de um... Eu olho para ele e eu tenho certeza que eu sou uma mulher que escreve, né? Que eu sou uma poeta. Eu posso anunciar isso, inclusive na sala de aula, fazer essa vertente acontecer, já que a performance é o meu prato de entrada, né, dentro da sala de aula. Como eu ganhei confiança, inclusive, de declamar os meus textos nas performances, né? E aí entra essa ideia de formação de leitor, entra também essa mulher que entende que a poesia tem um lugar, né? Eu acho que a poesia, antes de tudo, um ato político, né? Um ato que lida com um elemento que é muito caro para nós que somos poetas, artistas, que é a liberdade, né? E eu acho que quando a gente entende isso, a gente passa a semear esse aspecto maior. Então, liberdade, desorganização, né? Ir contra essa condição de poder e de autoridade, entendendo que nem sempre a gente vai falar das questões sociais, nem sempre a gente vai falar de questões econômicas dentro do nosso fazer poético. Às vezes a gente pode estar ali escorrendo, né, diante de algum momento, de algum sentimento específico. Isso tem acontecido muito agora, nesse momento de quarentena, né? Eu tenho derramado aí escrita para todo lado, sentindo esse momento, mas entendendo que o lugar da poesia, ele está exatamente nessa circunstância. Então, o que me faz poeta é como se eu entendesse assim, eu sou parte desse produto que integra a massa que eu produzo, né? É uma Nossa, confusão filósofa vertiginosa. também. Alguém falou aqui desse, ela é filósofa, ela estudou filosofia, é verdade. É verdade, fiz isso também. Mas, enfim, eu acho que eu escrevo poesia. É importante a gente conceber isso. Alguém falou aí da questão da filosofia, eu tenho até uma coisa para contar. Quando eu entrei na filosofia, o que aconteceu? Eu me revoltei com Platão, no sentido da expulsão dos poetas, né, da República. E entendi ali, olha, que não tinha aprofundâncias ainda, que a poesia ocupava um lugar muito forte dentro da conjuntura, né, social. Porque se ela fazia parte desse contexto, que era necessário expulsar os poetas, então eles deveriam valer muito nesse sentido, ser uma ameaça, né? E aí eu acho que eu fiz desse registro em mim, ainda lá enquanto filósofa, misturando com essa paixão e com essa loucura que eu tenho em relação às letras, desde sempre, né? Que eu já contei isso, vem de meninice, e depois vai sendo ampliado na minha função mesmo escolhida, né, de educadora, de performer. Então, isso vai fazendo parte do meu universo e eu acredito. E sabe o que é muito importante nesse contexto todo? Hoje eu estava em uma aula pensando nisso. Essa fala de me fazer comunicar através da poesia, ela tem que ser muito verdadeira, porque senão ela não convence, né? E aí a gente não entende esse processo da interlocução. Então, se eu faço da poesia a minha vida, ou eu faço, na verdade, a poesia para viver, eu manifesto a vida através desse elemento. E aí as pessoas que escutam, elas sabem, as que me conhecem, as que passaram pelo rio aí da minha vida, elas sabem do que eu estou dizendo e elas podem confirmar esse elemento aí. Então a poesia passa a ser tudo, se a gente entende, na proporção que a gente pode tudo com a poesia, né? Principalmente nesses tempos em que a gente está vivendo. E que notícia maravilhosa saber aí da questão de profundanças perdurando, crescendo mais, né? Ampliando, fazendo, na verdade, essa ciranda chegar a esse universo. Quantas mulheres maravilhosas. Eu tenho que confidenciar um aspecto aqui também. Apesar de estar fazendo leituras do teatro moderno agora, eu voltei a reler a mulherada de profundanças e vem coisa nova por aí. Estou lendo a questão da teatra da oprimida, né, e estou refazendo essa leitura, juntando essa mulherada, e aí eu acho que vem performance por aí. Não pode anunciar nada ainda, mas estamos lá. Olha, você falou duas coisas que eu queria comentar antes de você falar o próximo poema. A primeira é que você não é a primeira mulher a participar. Você é a 11ª live que a gente realiza agora nesse momento de isolamento social. E você não é a primeira mulher a revelar uma dificuldade de assumir essa condição de poeta, de escritora. Como são várias barreiras. Nós
conversamos aqui com várias mulheres diferentes, e claro que nas suas diferenças, as trajetórias não são iguais, mas isso se repete, né? Então são várias interdições e você traz isso. Aí a segunda coisa que eu queria dizer é que você falou que participar de Profundanças em 2014, eu esqueci de dizer que você está no livro 1, né? Nós temos Isso. 3 livros para download gratuito, depois eu falo para o pessoal como baixar. Te Isso. fortaleceu. Aí eu brincando aqui nessas lives, o pessoal já falou, Profundanças já virou Netflix, que já vai ter outra temporada. Profundanças agora vai ter praticamente um canal de televisão. Se a gente atingir 1.000 inscritos, a gente vai poder fazer live por lá, pelo YouTube. E eu estou Que pensando, maravilha. a gente tem que abrir agora uma igreja para fazer um império. Adoro. Feminista. Eu lembrei do educandário. Vamos fazer uma igreja da Xana Eterna para fazer esse exorcismo Por favor. esses contos. Mas você falou uma coisa interessante aí sobre a poesia. Eu lembrei de Manuel de Barros, que ele fala que a poesia é quando o verbo pega delírio. E lembrei Carolina Maria de Jesus, né? No Quarto de Sim. Espelho, quando ela constata que ela é poeta, quando ela se percebe como poeta, ela disse que ficou triste porque a imaginação era demasiada. Ou seja, Carolina Maria de Jesus já está dizendo no diário dela que a figura do poeta e da poeta não é bem-vinda na nossa sociedade. Enfim, Exato. Mas vamos lá. Mais um poema. Vamos lá. Gente. Mais um poema. Esse agora é desse momento de isolamento, né? Não vou falar de quarentena, porque não estou aí acomedida, mas estou nesse processo de isolamento. E aí ele tem, eu acho que ele tem um elemento muito parecido com o do primeiro, mas a gente vai ver juntos, tá? Vai ser a primeira vez que eu estou fazendo a leitura dele, então, até então ele é inédito. Vamos lá. Neste tempo, evolui a caixa do que pensamos ser. Soubemos ser números. Nas filas emergenciais há tantos de nós, estendidos como roupas no varal de outrora. Agora, atendendo pela indumentária, pela foto no jornal alterada, quase sempre fake, pela live da vida, pelos likes em disputa ou por excludentes de conduta. Seguimos neste desfiladeiro em comum. Faltam versos, faltam laços e fitas. Fitas de seda para embrulhar o Wi-Fi compartilhado. A arrogância do passado ainda serpenteia. A minha casa não tem carpetes, mas tem janelas e corredores compactos, assim como os que têm fome e enfurecem os sentidos. A pandemia aviltou os gatilhos, avassalou os números famintos e mostrou ao certo que a certeza ainda existe. Entre mitos, mantos e matilhas, fervemos outra vez. Não somos uma sentença numérica. Em tempos de vírus, espera-se por flores, e elas estão a cada dia mais escassas. Há frio distribuído no lugar de pólens, e névoas substituem afagos e carinhos. Seguimos com imprecisões. O que nos esperas? O que nos espera? Já cantamos que haveria de ser o inesperado, mas agora tudo cega, tudo clandestina e carece de alforria. O verbo inaudito, a mão desolada, o ninho descoberto, é mais uma máscara a cair. No álcool gel nosso de cada dia, dai-nos a paz. Não há poesia no asfalto, há gente. Gente que ri, gente que chora. Gente, depois da pandemia é o que seremos. Caramba, mulher! Tô toda bulida aqui por dentro. Gente, a gente vai comentar rapidinho esse poema de Lorenza e durante o comentário eu queria convidar para vocês colocarem uma pergunta aqui no comentário, por escrito, que aí eu faço para a Lorenza na estante. Primeira coisa que você já começou o poema dizendo que soubemos ser números e depois você fala a arrogância do passado ainda serpenteia.
eu tava pensando nisso, mulher, como são as conexões, né? Como nós estamos num contexto de ameaça de destruição, né, da humanidade. Isso não é exagero. E as pessoas não se tocaram. O presidente do Brasil, o pseudo-presidente, os empresários, os políticos que praticam o genocídio todos os dias, né? Ontem faleceu uma criança no Rio de Janeiro, um adolescente, né? Que é o João Pedro, foi alvejado, desapareceram com o corpo e era um adolescente negro de 14 anos que teve o futuro, a vida interrompida. Então, quando você fala essas coisas, dói muito ouvir, né? Porque Verdade. é isso mesmo, a gente está vivendo esse contexto de pandemia numa postura que não cabe mais. A gente só soube até agora ser número, estatística de morte, de assassinato, de feminicídio, ou o número do dinheiro, da cifra, do Exato. lucro, que fica acima de qualquer coisa. Então, você foi profética. A arrogância do passado ainda serpenteia, ainda está Serpenteia. nos rondando. Gente, Exatamente. alguém quer fazer uma pergunta para a Lorenza? E Lorenza pode comentar meu comentário que eu fiz agora? É isso. Eu posso comentar falando que, pela primeira vez que eu tinha lido, foi bem forte fazer a leitura, porque uma coisa quando a gente escreve e deixa ele lá guardado, né? E aí quando você faz a leitura, reforça isso tudo que você disse. Eu acho que faz parte desse processo enquanto observador, né? Enquanto a gente, enquanto artista, está ali observando e parece que a gente sente tudo mais ampliado, né? Então, quando a gente está nesse processo de recolher-se ou de, na verdade, estar em isolamento, tudo que a gente tem aí, vamos ver, visto, parece que está numa lupa, né? Então, e olha, isso que você está dizendo aí, quando eu falo do passado serpenteando, não é uma realidade de agora, né? A gente sabe que essas questões sociais, elas estão envoltas e elas estão enoveladas aí por um bom tempo, já sacudindo aí a nossa circunstância, né? Esse nosso se colocar diante do outro, e aí essa poesia, ela vem assim, o que eu posso dizer para vocês que estão aí compartilhando esse texto que é inédito, iguais a esse, eu já escrevi 13. Então, iguais a esse, assim, na mesma pegada, no mesmo, sabe, acho que essa condição é uma forma de lavar também, né, de fazer essa lavagem, de entender que a poesia também tem esse lugar, voltando lá à primeira pergunta, né, é uma forma da gente entender esse desabafo num tempo e espaço que está registrado. E sabe que isso é importante? Você falou de profecia, e eu vou dizer mais, eu vou voltar lá e dizer, isso está gravado, né? A forma com que a gente encontra aqui, a história está registrada através desse texto, que é o texto poético. E aí, o que ela vai fazer daqui para frente, eu comungo aqui da minha incerteza, e a incerteza também vara, né? Atravessa aí a poesia dentro desse universo. Eu chego, estou emocionada. Você assim, é uma alquimia que o pessoal que está assistindo, que não escreve poesia, nós não estamos dando aula de escrita poética, mas é isso mesmo que Lorenza falou, né? Eu, por exemplo, como poeta, eu me sinto impotente. Eu já até me questionei se essas lives que nós estamos fazendo agora, elas deveriam existir num momento em que o Brasil já passou de 15 mil mortos e a gente sabe quem mais está morrendo são as pessoas que estão em condição vulnerável, que não têm acesso a saneamento básico, não pode cumprir o protocolo básico da OMS, que é lavar as mãos, porque simplesmente não Exato. tem acesso à água encanada. Então, vai dando essa dor vai reverberando, que não é que nós, poetas, vamos falar no lugar dessas pessoas, vamos falar Não, por essas pessoas. É um exercício de empatia, de sentir exato. a ressonância dessa dor, não para silenciar essas pessoas que não Não, são de iguais maneira a alguma. nós, mas é porque a gente sente de uma maneira amplificada, por isso que a poesia é tão
perigosa. E aí eu já queria emendar com uma pergunta aqui para você, né? Sim, Há 100 anos atrás, a gente viveu uma pandemia que foi a gripe espanhola, que chegou aqui no Brasil, se eu não me engano, no final de 1918, e as populações mais vulneráveis foram as vítimas também, né, em sua maioria, dessa pandemia. E hoje a gente volta 100 anos depois, né, com vários descasos, e aí então eu fico com a impressão que o mundo está em decomposição. No sim. sentido assim de não o dinheiro valer mais do que a vida, a falta de empatia, essa destruição do planeta, o genocídio da população negra, dos povos indígenas. Então, num mundo em decomposição como esse, os casos de agressão a mulheres cresceram agora no isolamento, dados comprovam isso, né, observatórios. E aí, minha linda, a pergunta que eu não tenho a resposta, mas eu quero ouvir a sua nesse mundo em decomposição, a poesia pode provocar algum tipo de transformação? Diga esse salmo para a gente, mulher. Eu acho que eu vou responder essa pergunta voltando a dialogar com o que eu te falei em relação ao que me faz fazer a poesia, ou que faz me reconhecer enquanto ser que produz, né, poesia, ou me faz entender que produzir poesia, eu vou dizer, alcança um lugar de privilégio, não nos colocando na condição de estarmos numa bolha fechada, não, não é isso, mas é de poder comungar através dessa fala, que é o fazer poético, né, que estou lembrando das aulas de literatura, mas saindo dessa roupagem, que a pretensão não é essa, mas é nesse sentido de comungar, de fazer com que o outro seja tocado, porque eu vou dizer uma coisa muito sincera, que eu tenho observado, eu vou colocar uns 20 anos de estrada aí agora para chegar a essa observação e te dar essa resposta. Tem lugares que eu saio e que a pessoa foi tocada pela poesia, independente da autoria, eu não vou citar nomes agora, pelo fato de que seria, não é injusto, mas a condição de que, como eu tenho lido muitas mulheres, principalmente agora, então citar uma em detrimento a outras, eu espero que chegue o momento de apresentar esse círculo gigantesco. Em conjunto. Mas o que eu quero dizer? Às vezes você lê a poesia, ou você performa, ou você grita alguma coisa naquele momento que toca alguém. Esse tocar me faz entender que é capaz de modificar. Não é que a gente vai resolver os problemas do mundo. Em algum momento aí, no início lá do nosso isolamento, eu disse assim, a poesia não vai pagar o nosso boleto, não vai deixar de fazer a barriga doer, não vai encher a nossa geladeira. Eu cheguei a dizer isso num outro poema. Mas ela me dá uma credibilidade de que a gente pode tocar, como a arte como um todo, tocando, né, fazendo com que ela tenha um sentido. Eu vou voltar a falar aqui, tem que ter uma verdade de quem faz, né, de quem produz, para quem está ali recebendo, escutando, ouvindo, podendo chegar perto. Aí eu falo do lugar do privilégio das pessoas que têm acesso, né, eu volto a dizer, eu fui uma criança privilegiada, eu reconheço isso. Eu cresci nesse âmbito de poder imaginar que a poesia modificaria o meu universo, né? Era uma forma, por exemplo, que meu pai tinha de enganar a gente quando a luz faltava, né? Pegar o violão, tocar e cantar, era uma forma, hoje eu entendo, distraía, mas tinha poesia ali. A riqueza do ato dele de me mostrar que era um homem que cantava e contornava situações, né? Eu estou falando muito da imagem dele aqui, porque é ele que vai me introduzir dentro desse universo poético. Então, hoje, eu posso dizer para você assim, eu tive a felicidade de ter contato com diversos âmbitos, né, de leitura, de leitores, de objetos lidos, vamos dizer assim, e isso tudo vai fazendo você criar uma substância. Essa substância, que não é uma substância macerada, mas é uma substância anímica, ela vai fazendo a gente ter essa crença, né? Então, se eu ainda continuo fazendo, produzindo, carregando, na minha descrição, inclusive, eu disse, tem muitas poesias minhas espalhadas nas salas de aula,
nas salas de estar, mas às vezes elas ficam na calçada, às vezes elas ficam dentro de ônibus, né? Às vezes ela fica no ponto do ônibus, às vezes ela fica na rodoviária, às vezes ela fica no trânsito. E aí é essa crença que me faz entender que ela pode transformar. Eu acredito com toda a minha força que a arte ela tem essa capacidade no geral. Eu estou colocando a arte no geral porque, como eu sou múltipla, né, nesse sentido de fazer a poesia através do corpo, fazer a poesia através da arte cênica, fazer a poesia acontecer dentro de uma sala de aula, às vezes eu estou conversando e eu me pego no instante poético, é disso que eu me alimento, é dessa força que me faz ser vivificada, e eu acredito totalmente que ela é capaz de modificar. Tanto é que eu vou dizer para você, ó que maravilha, às vezes a gente sai de uma aula e uma pessoa que escutou a poesia, ela chega e fala assim, eu não tinha imaginado o mundo sobre esse olhar, eu não tinha visto sobre esse ângulo, né? Não precisa de mais nada, né? A gente sai dali entendendo que o nosso serviço diante do mundo está feito, né? Que a gente se prestou a fazer parte daquilo que a gente acredita e que essa parte já te diz que você está cumprindo com o que você veio fazer nesse existir. Então é assim que eu enxergo a poesia. Eu queria só fazer um comentário aqui. A partir de agora, a gente vai ter que encurtar um pouquinho as respostas, infelizmente, que a gente está entrando na reta final da live. Ai, é assim, percebi sua emoção e queria comparar não, aproximar de duas outras mulheres, né, que não tiveram essa condição privilegiada desde a infância de estarem rodeadas de livros, né, que pudessem acessar esses objetos de leitura que você citou e que foram tão importantes, mas que enveredaram pela escrita literária por outros caminhos, né, são as mulheres Conceição Evaristo, que está viva, e a Carolina Maria de Jesus, que eu citei na estante, que faleceu na década de 70, né? Então, as duas... Carolina, ela não tinha nem comida em casa, quem dirá livros, né? Não tinha o básico para se nutrir fisicamente. E ela escrevia nas condições mais desiguais, né? Em cadernos velhos, do que ela catava na cidade, ela ia lendo também. E ela diz nos diários dela, né, que é chocante ela se descobrir poeta, porque ela se descobre como alguém que tem um olhar diferente sobre o mundo. E a Conceição Evaristo, ela cita muito a mãe, a relação Sim. com a mãe, as histórias que ela ouvia, como essa introdução ao mundo da literatura. Então, acho que escrever também é escapar das estatísticas, né? Verdade. Das E a questão... das estatísticas de desaparecimento, de feminicídio, do genocídio, no caso das mulheres negras, as estatísticas de reproduzir um modelo de casa, de casamento, e Exato. de um script a ser seguido, escrever também é escapar um pouquinho dessa estatística. Eu queria pedir para você falar um outro poema, porque tem uma pergunta do público e ainda tem outra pergunta que eu quero fazer. Enquanto Certo. Lorenza está falando o próximo poema, eu queria pedir para vocês que estão assistindo a live escreverem aqui nos comentários a cidade e o estado onde vocês estão agora assistindo a nossa live. Daqui a pouco eu vou falar. Bom, vamos lá. Esse está no livro Outras Carolinas, já que a gente está falando aí, né? Você citou duas vezes, e aí não sei se, vamos dizer, não sei se é acaso ou confluências, né? Sinergia. Eu tinha selecionado, esse poema não tem título, é o segundo poema que está dentro desse livro, Outras Carolinas, Mulherio das Letras, e ele diz o seguinte: velas içadas sondam e as vejo em meias verdades, percorro meu corpo, mar profundo, ouçamos o desejo amarelo, desnudo em vermelho, ao passo de mãos no cabelo em voo, línguas em tormento, ancorada a cabeça no ventre, tempestade, troveja dentro de mim, de certo seus olhos, vontades, despertam o meu caminho corpo. Em mastro
debalde, veste-me em fantasias e furta-me em cor. Sou tua pirata dos mares revoltos. Toma-me em costa fronteiriça. Cara, mulher, suas poesias. Mostra a capa para o pessoal ver. Quer falar um Que pouquinho desse livro, pode dessa ser poesia? também. Sim, eu fiquei, inclusive, de fazer um retorno para as mulheres que fazem parte, né, dessa coletânea, Mulheres das Letras aí da Bahia, e em especial Ana Jara e Ana Fátima dos Santos, são mulheres que ainda verbalizam, fazem entender que esse projeto pode, inclusive, fazer outras, né, vozes chegarem. Assim como Profundanças, Outras Carolinas veio depois já dessa segurança, né? Tanto é que quando eu fui chamada para fazer parte, já estava muito mais fácil entender que tinha texto para ir, né? Mandei e aí foi logo aprovado e é uma satisfação enorme, é um livro que eu sempre carrego e eu olho e digo assim, é esse que tem que me dar esse encorajamento para partir para esse voo solo, né? Que a gente sabe que às vezes é um pouco difícil chegar a esse processo final, mas eu posso dizer que ele está encaminhado no sentido de eu estar me organizando, né? Já Estou é algo que escutando saiu da aqui. promessa. Gente, continue escrevendo aí nos comentários a cidade, o estado ou até o país, que eu já vi que tem um pessoal aqui fora do Brasil assistindo, que daqui a pouco eu vou falar. Mas, Lorenza, chegou na estante aqui uma pergunta do público, porque aqui é assim, minha linda, o povo participa mesmo. Olha a pergunta que mandaram. Aí eu queria pedir só para a gente ser mais breve de agora em diante para o Instagram não derrubar a live. Como Certo. você olha para a mulher que foi no passado? E aí eu quero que o Ah, pessoal continue escrevendo aqui a cidade e o estado onde estão. bom, eu vou ter que falar uma coisa que é importante. Engraçado que hoje eu desci a rua pensando nessa questão cronológica. Profundanças marca um outro marco dentro de mim, que é uma mulher de 40 anos, né? A mulher de 40 anos que se anuncia pela primeira vez no Fazer Poético. Por que essa ideia dos 40 anos? Eu acho que é essa consubstancialização, vou dizer dessa forma mesmo, essa transmutação de me enxergar madura, de me enxergar senhora das minhas vontades, hoje eu posso dizer isso com toda certeza, e a poesia angariou esse aspecto, então olhar para aquela mulher de lá de trás é perceber que foi importante cada centímetro percorrido, cada elemento que foi fazendo parte nesse processo aí de formação do meu território feminino, né, que hoje se anuncia sem medo, sem espanto, né, feliz por ter chegado aqui, olhando para trás com a garantia de que tem uma história vivida com muitos elementos aí a serem relembrados, né, postos, e aí vamos dizer, não vou, como se fosse uma grande coxa de retalhos. Então eu olho com muito orgulho, com muita felicidade por ser toda essa multiplicidade já anunciada no início da live, né? Uma mulher que educa, mas é uma mulher que foi educada, teve esse privilégio, uma mulher que compartilha dos seus sonhos, uma mulher que ama, né, de forma demasiado intensa, uma mulher que é mãe, uma mulher que performa, né, que escreve. Então eu posso dizer que eu olho de uma forma muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo, convencida de que em todas as partes e passagens eu fiz o que melhor me era disposto naquele momento. Se as escolhas foram as corretas, né, eu acho que essa questão do julgo não vem agora. O que me importa é que eu tenho orgulho de dizer que as escolhas foram feitas dentro da medida do proposto. E tudo que eu vivi foi edificante para quem eu sou agora. Então, é essa a resposta. Ótimo, eu vou te fazer mais uma pergunta que é assim, uma curiosidade, né? Não que estejamos saindo da literatura, mas a literatura perpassa por aí, né?
você atua no ensino médio como educadora há muito tempo e, por conta disso, nos últimos anos você tem acompanhado a questão do funcionamento do Enem. E aí eu Exato. percebi, futucando aí, e sua participação como público numa dessas lives, que você tem usado a hashtag Adia Enem. E aí me deu vontade de É. perguntar isso, né? Mesmo não sendo professora de uma escola pública, você atua na rede privada, eu Uhum. percebi que você está engajada na campanha do Adia Enem. Qual é a importância, fala para o público, dessa campanha de pedir o adiamento do Enem 2020? Agora vamos ter que ser um pouquinho rápida, porque vai terminar. Certo. É importantíssimo, e eu vou dizer uma coisa que acho que outra boa notícia para o dia de hoje. Eu vi que o projeto aí do ADIENEM vai para o plenário do Senado hoje. Então, ele vai ser discutido hoje, depois da live, às 16 horas. Mais uma notícia boa aí para a gente, né? Um dia de energias, vamos dizer assim, comuns, compartilhadas e que saia favorável. Porque eu vou dizer o seguinte, volto àquele discurso de que quem está vivo tem que estar percebendo as coisas que estão em torno. Então, mesmo não sendo, eu até escutei isso de uma outra professora, não sendo o meu lugar de fala, porque eu não sou estudante, né, e também não sendo participativa desse universo que é o, vamos dizer assim, o mais sofrido neste momento, né? Mas nada me impede de compartilhar isso e de entender que a gente tem que estar em luta por igualdade. Eu compreendo educação, eu nem vou falar igualdade, vou falar equidade. E isso não existe nesse momento. Para as pessoas que não têm acesso à internet, para as pessoas que não têm um acompanhamento, uma orientação, que não tem um instrumento para essa internet chegar. Então, fechar os olhos para isso você não está vivo, né? Eu digo dessa forma. A minha participação, ela vem a calhar naquilo que eu acredito ser a minha representação enquanto força educadora. Porque se eu não acreditar nisso, não faz sentido eu estar nem dentro da sala de aula. Eu preciso, na verdade, compartilhar da minha opinião, então fiz questão realmente... Deixa eu realçar outro aspecto aqui. Essa é uma campanha que foi movimentada por estudantes, né? Então, vamos entender aí, e aí relembrar, historicamente falando, que o movimento estudantil ele está ativo no Brasil desde 1937, né? E a organização aí dos meninos do ensino secundário vem dado aí, eu tenho ouvido depoimentos, né, acompanhando os registros, e isso é louvável, tem que ser dito mesmo. Se a gente busca pela autonomia dentro da educação, né, é um movimento, então, que eu faço questão de dizer que estou aí em apoio e vou acompanhar daqui a pouco ali o plenário, que vai ser debatido, torcendo por eles, porque eu acredito realmente que as pessoas, apesar do ministro da Educação desconsiderar esse elemento, né, se ele fizesse uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, se a gente fosse visualizar, e eu já citei, inclusive, em uma live anterior, que 85% dos participantes dos estudantes brasileiros hoje, eles estão na escola pública. Aí, se a gente for tabelar isso, eu sei que a gente está com tempo corrido, mas se a gente for tabelar quantos desses têm um instrumento de estudo, quantos desses têm livros em casa, tem alguns que nem energia tem, nem eletricidade tem. Então, principalmente os que estão nas classes sociais D e E, e aqueles que estão na zona rural. É impraticável a gente não falar sobre isso. Então, a composição dessa mulher que se faz aí, enquanto fala, né, proeminente da educação, e que entende que a gente precisa realmente trazer isso à tona, fazer esse discurso ser visível, porque, como eu disse, não faz sentido eu ser uma educadora. Se eu estou buscando a autonomia do sujeito, se eu, na verdade, quero que ele seja capaz de discutir, esse é um momento extremamente importante para a educação brasileira. E eu espero realmente que eles sejam atendidos e que essa solução venha a calhar para corrigir esse processo e a gente entender, né, que a equidade é que tem que ser maior nesse processo aí educacional. E para o pessoal, primeiro eu quero parabenizar que você arrasou, né, como educadora, que embora não esteja na escola pública
revela essa consciência, né, nessa necessidade de equidade. E para o pessoal que está em casa, eu queria indicar, no YouTube tem um conteúdo fantástico, que inclusive eu estava vendo hoje, dos estudantes ninja, que são vídeos publicados no canal do Mídia Ninja, no YouTube, com debates com estudantes do ensino médio, lideranças do movimento estudantil, argumentando o porquê de adiar o Enem. Então, acessar os vídeos dos estudantes ninja no YouTube, no canal Mídia Ninja. Tem o site Sem Aula, Sem Enem, que tem várias organizações, inclusive a UBS, a Uni. Eu falo, tenho críticas à Uni há muito tempo, desde que eu era estudante, mas temos que reconhecer o papel preponderante e que por esse site Sem Aula, Sem Enem, que eu também acessei recentemente, deputados estão sendo pressionados a se engajar nessa campanha. Tem dados estatísticos, inclusive eu queria ler 2 dados que eu tirei desse site hoje. É um site do Comitê Gestor da Internet que diz que mais de 1% dos domicílios brasileiros das classes D e E não tem nenhum contato com o mundo virtual. Pois é. Nem Wi-Fi, nem rede de dados, é algo completamente distante. Dados do IBGE que foram divulgados no início desse ano, 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. E isso que você falou, o terceiro dado do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, que 80% dos estudantes do ensino médio estão na escola pública e estão sem aula nesse momento, sem acesso à internet, sem livros, sem poder ir a bibliotecas públicas, ou porque estão fechadas, ou porque não existem nessas cidades. Então, não há igualdade de condições nesse momento, por isso que também, assim como a senhora, sou pela campanha Adia Enem. Lorenza, vamos nos aproximar do final. Eu queria pedir para você falar mais um poema. Depois que você falar o poema, eu vou ler as cidades e os países onde o povo está assistindo a gente hoje. Caramba! E os planetas, mas antes vamos ao poema. Certo. Para quem está aí desde o início, viu que eu trouxe uma provocação, né, que era Sóis, que está em Profundanças. Depois eu fiz a leitura de Gente, que era um texto do Agora. E agora, eu sei que a gente tem pouco tempo, eu vou recortar o texto. Por que eu vou recortar? Porque, nesse sentido da provocação, é um texto narrativo com esse viés poético. Eu acho que hoje eu estou no sentido de futucar aí as pessoas para elas entenderem o que é a poesia que se faz aí nos nossos dias. Mas é um texto longo, e aí eu fiz um recorte dele, eu espero que dê para as pessoas entenderem. E depois eu posso ver como disponibilizar também o texto todo para os que tiverem interesse. Então, o recorte é assim. Vendem-se congelados e amores nas prateleiras. O vírus é só um espirrozinho do que virá. Ninguém previu a pandemia e ainda tem gente brigando para adivinhar o tema da redação Enem 2020, que com todas as letras deveria ser anulado. Não há internet que chegue para um país de pobres. Ó, minha pátria, tão feinha e sem sapatos. A pátria dos desiguais, ri com os dentes escancarados, esperando a próxima morte chegar. Depois da tragédia, as filas irão continuar, talvez com afastamento maior. As idas aos supermercados, bares, restaurantes, tudo isso irá permanecer. Todos voltarão aos lugares. Por ora, continuamos prisioneiros, reféns, invertebrados, acéfalos e sem coração. Pulmão é iguaria rara em tempos de Covid-19. Amanhã as janelas estarão abertas, os risos frouxos, os verbos alinhados, com a fonte de saúde, de amor, de corpo a corpo. Não se pode fechar os olhos, porque parece que este dia não virá. Virá, ele já está diante de nós, nos frios ouvidos, os pés vão em direção ao acaso. Acaso me vejas, comemoraremos juntos o avanço da morada na terra.
Lembraremos dos silêncios, dos cálices estendidos do sangue e da terra. Voaremos para além do medo, dos terremotos e morcegos. Riremos porque a ciência prevalecerá e outra vez arruinaremos sistemas, tratados e desgovernos. Descobriremos, por fim, que o fim da nossa história não existe. Haverá sempre alguém para recriá-la, recontá-la, reinventá-la, porque a vida só vale se for para reinaugurar, sempre. Outros olhos, outros passos, outros verbos. Tudo fluirá outra vez. Ai, mulher, pelo amor de Deus, eu tô nervosa porque a live já vai acabar e não vai dar tempo de comentar esse poema. Mas quero agradecer a você, que possamos desaprender a ser números e lembrar que somos gente, somos seres humanos. Agradecer ao pessoal que está aí, infelizmente não vai dar tempo de comentar. Pessoal que está aí, olha só onde o pessoal está assistindo a gente hoje. Brumado, aqui na Bahia, João Pessoa, na Paraíba, Itabuna, Hamburgo, na Alemanha, aqui na Bahia também, Ibicaraí, o pessoal lá de Garanhuns, Pernambuco, Vitória do Espírito Santo, Caraíbas, aqui na Bahia, Ituaçu, na Bahia também, Buenos Aires, lá na Argentina, Camaragibe, em Pernambuco. Teve alguém que escreveu Mangabinha, Itabuna, Bahia, eu tive que ler. Vitória da Conquista, que é onde você está, Serra Talhada, em Pernambuco, Aracaju. E é isso, chegamos infelizmente ao final da nossa live. Eu acho que a gente tem 2 ou 1 minuto, porque a gente começou um pouquinho antes. E aí Sim. Eu quero agradecer a você e dizer que foi muito lindo estar com você nessa tarde, ouvir esses poemas inéditos. Pedir ao pessoal para acessar o link que está na nossa bio e vocês vão baixar os 3 livros de Profundanças. Lorenza está no livro 3. Acessar nosso canal no livro 1. Desculpa, no livro 1 é a pressa. Acessar nosso canal do YouTube, que foi lançado agora, durante essa live, e que nós vamos colocar todas as lives lá. Só dá tempo de você mandar um beijo, um tchau, uma coisa muito rápida. É isso, um beijo, um tchau, muito obrigada mais uma vez, foi sensacional, gratidão eterna, você que é uma mulher que puxa outras mulheres, e parabéns por isso, e continue, que a Ciranda quer mais e mais e mais e mais, e muito obrigada mesmo, foi maravilhoso, obrigada a todo mundo que assistiu, obrigada a você de novo, e é isso, né? A gente se vê a qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer hora, contando, precisando é só contar, sabe disso. E aí, qualquer novidade eu vou conversando também e fiquem atentos, né, a esses canais de informação que a gente tem hoje, porque coisa nova vem por aí também. Foi maravilhoso. Gratidão. Valeu demais. Não Gratidão deu tempo também. de dizer, mas vou dizer agora, antes que o YouTube, o Instagram derrube, que eu estou com saudade de um abraço, de um presencial. O pessoal está pedindo para a live durar 2 horas, que Lorenza tem muito a dizer. Compartilhem até o YouTube nos permitir essa transgressão. E o pessoal, vou encerrar mesmo agora, que já vai acabar. O pessoal disse que está esperando o seu voo solo. Estou lendo agora, a pessoa está escrevendo de novo. E que quer ir para a noite de autógrafos. E eu também quero ir. Então, quero ver o lançamento do seu livro. Gratidão mesmo. Também, amiga. Palavras, pela presença. Vou ter que encerrar a live. Deixo um abraço para você e para todo mundo que está aí assistindo. Para todo mundo, um abraço.